Provérbios, capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor, e não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco, com justiça, do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir, vamos lá, do começo. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir os despojos com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca, e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o sussurrante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. A cabeça grisalha é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Maravilha, pessoal. Capítulo 16 lido. Eu já li esse capítulo uma vez, só que o microfone estava desligado. Aqui a gente tinha um pôr do sol lindo ao fundo, mas é assim mesmo. Vamos com paciência, vamos refinando nossa meditação, nossas palavras, para entregar o melhor aqui, né? Então, gente, retomando aqui, na vez passada que eu li o significado da palavra serôdia, né? O versículo 15 aqui vai trazer para a gente: na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Serôdia, pelo que eu pesquisei, significa algo que chega em momento não oportuno ou que chega atrasada, né? Serôdia, que é de serôdio, e serôdio refere-se a algo que acontece ou aparece fora do tempo considerado apropriado, ou que é tardio. Então, cabe a gente meditar, né,
nesse versículo, porque eu não entendi bem o sentido. Depois eu vou pesquisar, conversar com pessoas que eu conheço que também fazem essas meditações para a gente entender. Se você já conhece o significado, por favor, comenta aí embaixo. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que ele falou que, aqui ó, todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune nem mesmo de mãos postas, nem mesmo com oração. Porque aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Nem de mãos postas essas pessoas ficarão impunes, né? Maravilha. Tem aqui algumas outras meditações que eu gostaria de trazer. Aqui retomando o que eu já falei sobre os reis, saber falar com as pessoas que estão em posição de superioridade, principalmente, porque elas estão tomando decisões, são estressantes as decisões, e a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras para que não agrida a posição daquela pessoa. Então, como ele vai falar que a ira de um rei é como mensageiros da morte. Ou de qualquer, e aqui eu coloco a qualquer pessoa que esteja em posição de poder e de decisão em relação a você ou a coisas do seu interesse. Mas o homem sábio a pacificará, porque com a sabedoria vem o entendimento, vem as palavras corretas e você consegue influenciar aquele estado de espírito daquele rei, daquela pessoa que está em posição superior, para que ela entenda a sua situação de maneira favorável. Então, por isso que eu chamei a atenção aqui. Eu já falei sobre isso anteriormente em outro capítulo, era tipo o último ou penúltimo versículo do capítulo. Estou retomando aqui porque também está escrito de outra forma aqui nesse versículo. O homem perverso semeia contenda e o sussurrante separa os maiores amigos, né? Então, a perversidade que essas pessoas elas plantam a confusão. Então, quando você vê uma pessoa perversa, que aí você tem que pesquisar o conceito, pesquisar as características. Quando você vê uma pessoa perversa, já sabe, ela vai semear contenda, semear confusão, semear briga. As palavras dela caminham para isso. E o sussurrante separa os maiores amigos, aquelas pessoas que tudo delas são oi, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São sussurros, são palavras ditas como o cantar de uma cobra, um flauteado. Essas pessoas elas costumam estar plantando ali contendas também, né? Separando amigos e tal. Então, cuidado com essas atitudes. É como eu falei, tudo está escrito aqui já. É só um ensinamento para a gente saber ler essas situações. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso. Uma pessoa com poder, mas que se ira fácil, é fácil tirar ela do poder. Por quê? Porque você consegue atacar as fraquezas dela, fazer ela se irar, ficar zangada. Eu falei sobre isso no capítulo passado, onde eu falei da Marina, né? Que xingaram ela lá no Congresso, e ela irou-se e abandonou a sessão, perdeu a chance lá de falar sobre o que ela tinha de falar. Não que ela tivesse que aguentar xingamentos, mas aqui é um ponto de vista político, né? Quem está errado também é quem xingou ela, e do ponto de vista político ela está errada porque ela entregou os pontos diante dos xingamentos. Mas aquele que é tardio em irar-se é melhor do que o poderoso, porque se o poderoso se irar, ele perde a posição. Mas se você manter sua paz de espírito, que é o contrário de se irar, é se manter a paz de espírito, manter a posição de entendimento, de sabedoria, aquela pessoa que mantém essa paz de espírito, essa sabedoria, ela consegue alçar grandes voos, porque ela vai ser testada em vários momentos, ela não vai reagir de maneira emocional, porque a ira é uma reação emocional, né? É uma dominação dos nossos ânimos sobre nossa consciência, e aí ela vai conseguir alçar grandes voos. Tanto é que aqui vai dizer, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, ou seja, o que domina a si mesmo, o seu interior, é melhor do que a pessoa que domina uma cidade. Porque o que domina a si mesmo consegue dominar o mundo. Ele consegue buscar o caminho, o entendimento, para em qualquer situação ele ter ali as palavras, ou as ações, ou as atitudes, ou os conhecimentos corretos para resolver a situação. Mas aquele que toma uma cidade não necessariamente consegue tomar um estado, não necessariamente consegue tomar um país e assim por diante. Enquanto o que domina o próprio espírito consegue dominar o mundo, porque você se prepara para todas as situações, né, em algum grau do mundo. Maravilha, pessoal, vamos ao capítulo 17.